Você não deveria estar se preocupando em ser o melhor em algo. Não deveria. Boa parte das pessoas que a gente conhece, eu e você, é impossível não conhecer essas pessoas. Elas não são as melhores ou extremamente especialistas naquilo, numa única coisa, e por conta disso não se tornaram bem-sucedidas. Pelo contrário, muitas delas só se tornaram extremamente bem-sucedidas porque não eram especialistas ou não necessariamente eram os melhores naquilo. É engraçado de pensar porque, pelo menos pra mim, e eu acredito que faça sentido pra você também, a gente tem em mente, de berço, que a gente precisa ser o melhor em algo pra ser muito bem sucedido. Ou estar entre os melhores, pelo menos. Mas quando a gente para pra pensar sobre como é o mundo real e sai um pouco da internet em si, a gente percebe que isso não é uma verdade absoluta. Você pode sim ser um especialista, obviamente, você pode sim ser o melhor em algo, mas também não é uma garantia de que você vai ser extremamente ou vai ser bem-sucedido. Quando a gente fala de ser bem-sucedido, não tem como não falar de dinheiro, pelo menos no mundo em que eu vivo. Ah, mas Ian, eu vou viver no mato. Eu vou plantar o que eu comer e vou criar galinha pra sobreviver. Fazer minha casa de pau a pique. Você pode até fazer isso, mas até onde eu sei, se você não precisou gastar dinheiro com isso, alguém precisou gastar. Parece meio impossível você não ter dependido de dinheiro para isso. Então, dada essa realidade, a gente precisa falar que ser bem sucedido normalmente está ligado ao dinheiro. E não que o dinheiro seja um fim. Eu acredito fielmente que não seja. Eu acredito muito mais que o dinheiro seja um meio para que você alcance aquele objetivo ou aquele benefício, né? Quando a gente está falando de educação, de saúde, de moradia, segurança, alimentação, saneamento básico no geral, a gente precisa falar de dinheiro. Por mais que seja, às vezes, uma verdade ruim, ainda não deixa de ser uma verdade. Mas o intuito principal não é criticar o capitalismo ou qualquer via desse sentido, mas falar sobre como você pode se tornar muito bem sucedido na sua área sem precisar ser o melhor. Se a gente for para um mundo do cinema, por exemplo, eu te proponho um exercício agora. Parar pra pensar nos 10 atores mais fodas de Hollywood. Os 10 atores que mais impactaram no cinema. Pra mim, viriam vários nomes, mas de cara, assim, Tom Hanks marcou muito em alguns filmes que eu assisti. Talvez Ed Murphy, extremamente engraçado, mas não sei se colocaria ele nos top melhores. E é justamente por citar esse nome, Ed Murphy, por exemplo, Jack Chan, que eu acredito que marcou muito das infâncias das pessoas que estão assistindo isso, ou às vezes até da vida adulta, eles não são lembrados necessariamente como os melhores, mas eles eram muito bons naquilo. Extremamente bons. Quem não gosta de assistir um filme do Vin Diesel ou do Daniel Radcliffe ou do Jet Li, por exemplo? São excelentes filmes, são muito bons, inclusive. Seja ação, ou comédia, ou dramas, normalmente são excelentes, são muito bons. Mas não são os melhores, entende? Não estão, nossa, no topo do topo. Mas o importante não é só isso, porque a vida não se baseia somente nesse ponto da sua vida. No caso deles, o cinema. A gente pode levar isso pro esporte, por exemplo, ou pro esporte, e você ser um atleta ou um cyberatleta, mas até que ponto você pode ser marcante sem ser o melhor? E não só isso, porque muitos, onde há o auge do auge, aquele top 10 imbatível, ou muito disputado pelo menos, e existem excelentes jogadores no top 50. Precisa existir. Mas para você ser o melhor do melhor, não é só uma questão de dedicação, é questão de também muita sorte, timing correto e, cara, como é difícil às vezes conseguir habilidade, dedicação, timing juntos, num único ponto. As estrelas precisam se alinhar muitas das vezes para que aquilo aconteça. Então, para não gerar essa autocobrança enorme sobre como você precisa ser o melhor,
Eu acredito que você precisa ser inteligente. E eu tô tentando utilizar isso pra minha vida. Eu, por exemplo, sempre fui um profissional muito mais generalista do que especialista. E venho gostando muito da experiência nesses últimos 27 anos de ser assim. Como a gente falava de atores, eu gostaria de citar um caso em específico. O Adam Sandler, que eu acredito que marcou muitos também, fez filmes incríveis, bilheterias gigantes. Não necessariamente é um melhor ator, ou esteve em algum momento, ou foi o ator do ano, ou esteve entre os 3, 4, 5 melhores atores do ano. Mas fazia excelentes filmes, com propostas diversas, no geral comédia e drama. Assinou com a Netflix em 2023 um contrato de 73 milhões de dólares. Convertendo na situação atual do real, isso dá mais de 1 bilhão, dá uns 10 bilhões de reais. Além de ter, claro, fechado um contrato com a Netflix, que, caraca, tudo bem que não é, nossa, uma alta conquista pra ele, mas que é notável, de qualquer forma. E isso me fez pensar em outros casos, como, por exemplo, aqui no Brasil, a gente teve um cantor que marcou uma geração. Eu não sei se vocês vão se lembrar. Calor do coração. O Felipe Dilon, por exemplo, foi aquele artista de um único hit. E explodiu e tocava em todos os lugares, mas não conseguiu se estabelecer como um artista em si. E acreditando que ele poderia estar mal, pelo contrário, ele se tornou um empresário, hoje administra alguns negócios. O último que eu soube, por exemplo, era uma padaria. E claro, nossa, ele não está podre de rico como um artista poderia estar? Claro que não, mas ele se aproveitou de outras habilidades que ele tinha, como por exemplo a administração financeira, o espírito empreendedor, para utilizar o capital que ele conseguiu sendo artista e reaproveitar ele em outros âmbitos para poder construir uma vida mais confortável. Cara, como o mundo é louco. Eu acho incrível. E por conta de todas as loucuras, eu acredito que existe espaço para todo mundo. Então, se não é da sua, como não é para mim, ser o grande especialista ou melhor em algo, exercite as ferramentas, as habilidades que você tem ao todo para você conseguir facilitar um pouquinho que seja alcançar os objetivos que você tem. Bom, é o que eu pretendo fazer. Fica a dica. Obrigado.